No gênero, somos o maior talk show do mundo na internet, né? Deveria repercutir mais no mercado brasileiro, mas... Que tal ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É isso mesmo, sem aparecer. Com Caio Ferreira, dono de um dos maiores canais da cultura pop do Brasil, resolveu te ajudar. Curso Mestres do Algoritmo. Não perca tempo. Clique agora no link fixado nos comentários e venha fazer parte dessa comunidade. Show, Pra quem né? não sabe, o Politicamente Incorreto é um show que eu fiz em 2010. Naquela época, ninguém fazia stand-up citando nomes e falando de coisas. Tava no CQC. Na época de eleição, era proibido falar de política na TV. Eu falei, então que se dane, eu vou na internet, vou pegar o Teatro Nacional, que na época em Brasília tava ativo. Vou fazer, na véspera da eleição, um show de stand-up falando de todos os candidatos, xingando todos, zoando, em frente ao Congresso. Fiz, foi um puta sucesso, foi Trend Topics por 2 dias. Durante a eleição, o meu nome e o show tava na frente do nome da Dilma e do Serra, que eram os candidatos. Ficou 2 dias. Isso foi em 2010. Em 2014 eu ia fazer outro. Mas eu tava tão puto aquele ano com tudo que tava acontecendo que eu não consegui. Eu escrevi as piadas e não eram engraçadas porque eu realmente tava xingando. Eu não tava conseguindo ser engraçado. Não tava conseguindo criar coisas para as pessoas rirem. Aí eu desisti. Aí em 2018 eu fiz, que foi aquele show que eu fiz em Curitiba, que eu passei a serra elétrica nos processos, escolhi a República de Curitiba, que era onde o Lula tava preso. Foi por isso que eu fiz em Curitiba aquele ano. E também foi um puta sucesso e as pessoas lembram desse show até hoje. Pois esse último ano eu não fiz também, que eu fiquei com preguiça. Mas Falei, talvez mano, tô de saco 2026. cheio. Se eu tiver com ânimo, eu faço. Agora, em 2010 foi o show. 2014 eu fiz uma série, Verdade. que foi no FX, que aí eu fiz o deputado lá, Aquele que Tílio era Pereira. deputado, né? Deu sucesso, vocês vão pesquisar, vocês vão ver. Politicamente Incorreto, a série no FX, foi a série de maior audiência do canal. Vocês podem ver no Google. A maior série brasileira de audiência no FX foi a minha. Só que o presidente do FX mudou a presidência. Eu acho que ele era irmão de um jornalista que falava mal de mim. E o cara cancelou a série. A série foi indicada por APCA. Foi indicada a prêmio no Brasil. Foi sucesso de audiência, mas alguém lá dentro não cortou. E a porta se fechou pra ter outra temporada. Essa é a história politicamente incorreta. Tava todo mundo aqui falando sobre como os textos do Danilo são bons e tal. E eu quero saber de você. Você gosta da sacada do Danilo? Você ficou pensando isso por um bom tempo, né? Eu e o Vilela somos parceiros de sacadas há muitos anos. Você não sabe de nada. Já- Na broderagem só. Já trocamos várias sacadas nos camarins de stand-ups da vida. Verdade. Que é o que o comediante faz, né? Ô, vi teu texto lá. Saudade de camarim, cara. Essa piada aqui pode ser boa pra você, e essa boa pra você. A gente sempre tocou o sacada. Último show eu te ajudei também com algumas Sim, piadas lá do sim. Politicamente Correto. Então, sim, gosto das sacadas. gosta, Era isso que você então. gostava. Ah, é o risinho dele. Manda. Foi o Fábio que mandou essa, não foi? Não, fui eu. Tá bom. Ó, o Kaique Martins Pereira. Por que nenhum político enfrenta de verdade as milícias e máfias que destroem o Brasil? Como, por exemplo, a máfia dos transportes e das importações que pesam no bolso dos mais pobres. É conivência, omissão ou medo? Eu acho que é porque, às vezes, muito deles fazem parte dessas máfias. Como é que vão enfrentar um negócio do qual você também participa e ganha dinheiro com isso? Tem o nome, né? PCC, né? Pimentel teve aqui e falou, cara, que os caras estão com posto de gasolina, estão com falsificação de cigarro, estão infiltrados em tudo quanto é lance, cara. E cada vez mais difícil. O E na Brasil, política, né? o Brasil é um narco-estado. Teve essa discussão quando que a gente vai ser. Não, já é. O Brasil já é um narco-estado, o próprio PT também, na época do glorioso Fórum de São Paulo, tinha conexões aí com a turma da Colômbia e da turma da Venezuela. Então já é um narco-estado há muito As tempo. Farc lá. As Farc, etc. Pra ir contra isso, não tem outra maneira a não ser uma ação radical. O problema é que aí entra o pessoal dos direitos humanos. Já pensou em sair do país? Já passou pela sua cabeça? Uma hora eu vou ter que sair daqui? Muitas morar vezes. em outra. Todo dia. O que te segura aqui? É o show? Não, o são que as me pessoas? segura aqui é eu tenho, se eu sair tem que ser definitivo, eu não posso sair pra voltar e só faz sentido sair quando eu souber que eu consigo me sustentar legitimamente com a moeda do novo país que eu vou estar, porque o que a gente faz é muito local, né? A gente, nosso público tá aqui, o nosso trabalho tá aqui, a nossa língua tá aqui. Se eu conseguisse uma boa oportunidade de ser garçom e isso me sustentasse, eu iria, fácil. Entendi. Não tô brincando, não. Pagando as contas?
eu preciso entender como eu pago as contas lá fora. Ó, estão perguntando aqui também se com a saída de uma parte do elenco, o The Noite vai acabar. Não. Eu vi você falando em algum podcast, em algum lugar, que todo ano você e o Diguinho falam, esse é o último ano? Tem esse? Sim, desde o primeiro ano, eu acho que o The Noite vai acabar. Desde o primeiro ano de agora. Quanto tempo? Desde o primeiro ano de Agora é Tarde, eu acho que vai acabar. Quanto tempo de The Noite? Foram 3 anos de Agora é Tarde na Band, mais 10 anos de SBT, estamos indo pro 11º ano, vamos fazer aí 14 anos de talk show. E são 14 anos que eu acho que vai acabar. É a lógica do Milor, né? Que ele falava que era melhor ser pessimista do que otimista. Eu também sou assim, porque aí você já tá preparado pro pior cenário. Não, então... mas no meu caso, eu acho que é um milagre ainda. Só uma observação, entre os nossos colaboradores nós também temos o roteirista do The Noite, o Leandro Sarubo, que também é do Teleguiado, que é um dos... talvez o único e melhor analista de mídia do Brasil. Ele é muito bom. E é um sujeito que foi outra coincidência, né? Porque quando a gente fez a lista de colaboradores que a gente queria chamar, a única unanimidade foi o Sarubo. É mesmo? Mainardi, Gentili, eu e Chiusa, não, a gente precisa ter o Sarubo. Só que ele escreve pouco porque ele... Faz muita coisa. Faz muita coisa, entendeu? Aliás, Sarubo, por favor, escreva mais. A gente paga. E eu tava vendo você publicando os números do The Noite, são impressionantes. É o maior canal do YouTube. São os bilhões. Como que é? O The Noite hoje, eu tenho até aqui, ó, que eu publiquei acho que ontem. Eu vi isso daí. Tá fácil aqui pegar. O The Noite é o maior canal de um programa de TV brasileiro na internet, disparado. E o maior talk show do mundo hoje na internet. A gente ultrapassou em views aí, ó. Tonight Show do Jimmy Fallon tem 758 milhões de views. Jimmy Kimmel, 750 milhões. A gente tá com 1,2 bilhão de views. Isso a gente tá falando de um talk show que é de língua portuguesa. Você não é assistido em todo mundo. Não é assistido em todo mundo. Ele é um talk show de língua portuguesa. No gênero, somos o maior talk show do mundo na internet, né? E é engraçado que isso deveria repercutir mais no mercado brasileiro, mas tem gente com números menores, tem gente que veio concorrer, perdeu e saiu do ar. Verdade. E que tem mais êxito comercial. Então, no Brasil, nem sempre o mérito e os números, às vezes a politicagem conta bem mais. Com certeza. Mas tamo aí, firme e forte. O feito tá feito. Podem ignorar, mas é fato. Última pergunta, então, Tuti. Escolha com sabedoria. Ó, tem uma última pergunta aqui, polêmica. E o Walter Santos mandou. Em 2014... Ainda bem que não é o Walter Salles. Eu pensei quando ele falou, o Walter Salles tá no chat. Ó, em 2014, o Danilo criticou pesadamente o Jô por entrevistar a Dilma. Em 2018, ele entrevista o Bolsonaro. O que mudou nesse meio tempo? Eu não critiquei o Jô por entrevistar a Dilma, que o Jô foi lá no Congresso, na época que a Dilma estava na Berlinda. No Palácio? O Jô foi até Brasília. O Jô foi até Brasília, no Palácio do Planalto. Na biblioteca, em um momento em que a Dilma estava na Berlinda. Porque assim, o Jô já entrevistou vários presidentes. E eu nunca achei um problema qualquer entrevistador entrevistar qualquer pessoa que seja. Inclusive, eu já convidei para o Agora é Tarde e para o The Noite o Lula, já convidei a Dilma, já convidei o Temer, e o único que aceitou ir na ocasião foi o Bolsonaro. E é uma curiosidade, o Bolsonaro disse, te dou entrevista aqui em Brasília. Eu falei, em Brasília eu não quero, se você quiser você vai no meu programa. E ele foi. E uma das coisas que eu falo pro Bolsonaro quando ele senta é, quero te agradecer, e de fato fui Bolsonaro grato. Senta? Que sacada, hein? Você vê, hein? Sacada aí. Se você assistir a entrevista, uma das coisas que eu falo pro Bolsonaro é obrigado por ter vindo. E eu teria dito isso se a Dilma tivesse feito convite, se o Temer tivesse feito convite, o Lula tivesse feito convite, todos foram convidados. Eu falei obrigado por ter vindo, pois eu convidei todos os presidentes e você foi o único que topou. E foi no início do governo dele. Se você assistir minha entrevista com o Bolsonaro, ali, na minha entrevista, talvez eu tenha sido a primeira pessoa pública que já fala sobre o gabinete do ódio, que foi o Bolsonaro vai no meu programa provavelmente março, abril, ele era recém-eleito. Se você ver eu não tinha nem tanto o que desenvolver do governo dele, porque foi bem no início do mandato. Mas uma coisa que eu achei preocupante, eu trouxe na entrevista. Eu falei, estou vendo uma movimentação no Twitter, nas redes sociais, isso foi março, abril, e eu questiono ele a esse respeito. Tá lá. Então meu problema não foi que o Jô foi entrevistar a Dilma, não é um problema o entrevistador entrevistar um presidente. O Jô foi prestar uma assessoria de imprensa para a Dilma em um momento delicadíssimo, onde a Dilma estava numa crise de popularidade gigantesca, e o que ele foi fazer lá foi sim
fazer um serviço de assessoria de imprensa e passada de pano. Pouco tempo depois que a Dilma deu entrevista pro Jô, ela foi impeachmentada. Foi bem naquela época. Verdade. E ele foi até Brasília pra isso. Então, a minha crítica ali foi, pô, você não foi fazer o que você faz. Fazer exatamente o que nós estamos aqui dizendo a noite toda, que é a imprensa servindo como porta-voz, como propaganda para um político. São situações diferentes. O Jô, inclusive, eu nunca critiquei ele por ele entrevistar vários outros políticos que ele entrevistou ao longo de sua carreira. Foi esse momento específico. Se esse corte foi bom, o próximo vai ser ainda melhor. Então já se inscreve e fica com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.